Bom, pessoal, essa é a aula que eu prometi para vocês, para gravar para vocês, para complementar as aulas que a gente tem presencial. O assunto é sobre bloco dinâmico, especificamente aplicado ao bloco de uma porta. Vou fazer como exemplo aqui uma porta, mas o que a gente aprender aqui dá para vocês aplicarem em outras coisas também, como, por exemplo, bloco de mobiliário, né? Mesa, cama, pia, e também esquadrias em geral. Enfim, primeira coisa que vocês precisam ter é o bloco de uma porta, então. Pode ser qualquer porta? Sim e não. É importante que a porta de vocês, aqui, esse arco aqui de projeção da trajetória da porta, ele seja construída a partir de um círculo, de forma que o centro do círculo esteja aqui na dobradiça da porta, e quando vocês forem cortar o excedente do círculo, que vocês cortem aqui, ó, do lado externo da porta. Isso é muito importante. Então, tá vendo como tem que ficar aqui? Tem que passar direto aqui e terminar aqui no lado externo da porta, e aqui terminar aqui. Antes de tacar tudo pro alto e falar que não tá dando certo, verifica se o bloco de vocês foi construído dessa forma, tá? Porque isso aqui é o motivo de, sei lá, 70% dos problemas que possa dar depois. Então, feito o bloco de portas lá de vocês, certinho, com a projeção aqui feita a partir de um círculo, o centro do círculo aqui na dobradiça e cortado aqui no cantinho externo da porta, vocês podem editar esse bloco, então. Então, clica 2 vezes para editar o bloco. Aqui está o bloco de porta, né? E aqui do lado vai ter uma janelinha aqui de parâmetros e ações. Uma coisa importante para vocês lembrarem é que quando vocês estão no editor de bloco, o fundo aqui vai estar cinza. Então, preste atenção para vocês não estarem desenhando ou fazendo coisas na janela errada. Então, quando for para desenhar, fazer o projeto de vocês, a tela atrás tem que estar preta. E quando vocês forem editar o bloco, a tela atrás tem que estar cinza. Então, aqui, se a tela está cinza, então quer dizer que eu entrei no editor de blocos. Então, aqui tá a janelinha aqui dos parâmetros e a janelinha das ações aqui na outra aba. O que significa isso, então? Parâmetro é o que eu coloco aqui para dizer de que forma que isso vai se movimentar. A direção, né, no caso. E as ações é a ação que vai ser aplicada no parâmetro para ele acontecer. Então, vamos primeiro fazer a ação aqui desse vão da porta, dele aumentar e diminuir conforme eu puxo ele para lá e para cá. Como que eu faço isso, então? Primeiro de tudo, eu tenho que colocar um parâmetro. O parâmetro vai ser o linear. Quando eu clico aqui no parâmetro, o próprio AutoCAD aqui embaixo, ele já coloca ali o que eu tenho que fazer. Então, ele diz para especificar o início, o ponto de partida. O ponto de partida precisa ser na dobradiça aqui da porta, no eixo de rotação dela. Então, o ponto de partida tem que ser aqui. E o segundo ponto, aqui onde ela fecha. Aí você arrasta para baixo, como se fosse uma cota. E pronto, tá dado o parâmetro. Observa aqui que ficou 2 botõezinhos, um para a esquerda, um para a direita. A gente só vai usar um botãozinho. Por quê? Porque a gente vai encaixar a porta aqui lá no vão, lá no projeto, né? E a gente vai usar esse botãozinho aqui para puxar e para trazer aqui. Então, esse botãozinho fica meio inútil. Vamos tirar ele para vocês não confundirem depois. Como que eu tiro? Eu preciso abrir a janelinha de propriedades. Tudo que eu for mudar nos parâmetros, nas ações, ou até mesmo nos elementos aqui nas linhas, eu uso essa janela de propriedades. Se não está aberto no AutoCAD de vocês clicam, apertam no teclado Ctrl e o número 1 ao mesmo tempo, e vai abrir aqui a janelinha de propriedades. Então, primeiro, para aparecer aqui as propriedades nessa janelinha, eu tenho que clicar na coisa que eu quero saber as propriedades.
Então, eu clico aqui no parâmetro distância e vai aparecer aqui, ó, linear parameter. E eu vou lá embaixo, no último ali, no MISC, ali o number of grips, que significa o número de botãozinhos, né? E eu coloco 1, porque eu quero só um botãozinho. E aí vai ficar assim, ó, só um botãozinho. Agora que só tá um botãozinho e a chance de vocês se confundirem e fazer errado é menor, vamos aplicar a ação nesse parâmetro. Então, vamos lá na abinha de ação e vamos escolher uma ação. A ação que eu vou aplicar aqui, para isso aqui esticar e voltar, vai ser o stretch, né? O esticar no português. Então, eu clico aqui na ação stretch e ele vai falar aqui embaixo. Selecione um parâmetro. O parâmetro é esse aqui, distância, né? Beleza. Ele vai falar para especificar um ponto de ação. O ponto é esse, já que a gente apagou o outro, né? Só sobrou esse. E logo em seguida ele vai falar, especifique uma moldura ali em volta da parte que você quer aplicar o stretch. Essa partezinha aqui que a gente quer trazer, né? Em seguida ele vai dizer, selecione os objetos envolvidos. Eu prefiro selecionar tudo assim e depois tirar a seleção da projeção aqui, apertando com o Shift. Por quê? Porque a projeção ela não vai entrar no stretch, a gente vai fazer um scale depois. Tá terminado? Não. Tudo que você fizer no AutoCAD, você só termina depois que aperta o Enter. Então, Enter. Pronto, tá feito. Então, como que eu sei se deu certo? Eu posso testar esse bloco. Eu vou aqui no cantinho superior esquerdo e tá ali, Teste Bloco. Tá aqui o bloquinho. Clico nele, vai estar o botãozinho aqui, né? E eu arrasto o botãozinho. Aumentou o vão da porta, não aumentou? Vamos diminuir. E ele aumenta e diminui do tamanho que eu quiser. O que falta? Falta a porta aqui aumentar, né, junto com o batente, porque tô aumentando aqui o vão, mas ela continua pequena, então se eu fechar essa porta aqui, vai ficar que nem porta de pesadelo, né, que você fecha, ainda fica um vão aqui aberto, a porta tá menor que o vão, no caso. E a projeção, né, que ela tá parada e ela precisa acompanhar aqui o tamanho do vão da porta e o tamanho da folha da porta. Mas é um passo de cada vez. O primeiro passo está dado. Qual será, então, o segundo passo? Vamos lá, fechar aqui, ó, Close Test Block, para voltar ali no editor de bloco. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? O que falta fazer? Falta, né, essa porta aqui aumentar conforme aumenta o vão. Como a gente faz isso? A gente vai adicionar uma outra ação associada ao mesmo parâmetro, que ele vai ser, essa ação aqui, ela vai ser acionada junto com a outra, então o parâmetro é o mesmo. Então, eu clico aqui em Stretch, e aí a mesma coisa, que ele vai mandando aqui, mesma coisa aqui para o outro. Selecione um parâmetro distância. Selecione o ponto é esse daqui. Faça ali uma moldura em volta da ponta que você quer puxar. Aqui a moldurinha. Selecione os objetos envolvidos, só a folha da porta. E não esqueça o Enter, porque tudo termina com Enter. Pronto, será que está feito? Vamos testar. Teste bloco. Fico aqui no meu bloco, arrasto. Olha o que aconteceu. O vão aumentou e a folha da porta, ela esticou, mas ela tombou. Meio que ela está aumentando na mesma direção aqui do vão. Tá errado? Não. Só tá incompleto esse passo. Então, vamos lá, arrumar isso daí. Fecha, então, o teste block. E como que a gente arruma isso? Aqui embaixo vão ter os dois botãozinhos. Cada um corresponde a uma ação que você aplicou no bloco. O primeiro, ó, tá vendo aqui o retângulo em volta do batente. E o segundo que a gente acabou de fazer. Então, eu clico aqui, seleciono essa ação que a gente acabou de aplicar e venho aqui nas propriedades dela. Lá embaixo, vai estar aqui em Override, Angle Offset. A gente vai colocar aqui 90, por quê? Porque a gente quer que essa ação aconteça a 90 graus do parâmetro. O parâmetro está nessa direção.
eu quero que minha ação aconteça nessa outra direção. Então, eu coloco aqui 90 graus para essa ação acontecer, né, a 90 graus do parâmetro. Vamos testar então, ver se deu certo? Deixa eu ver se eu coloquei. Opa, não é aqui. Tá certinho. Vamos lá. Teste block. E agora sim, né? Tá certo, tá aumentando ali a minha porta conforme aumenta o batente. Beleza, o que falta então agora? A projeção da porta aumentar junto. Como a gente faz isso? Essa é a parte mais fácil e mais simples. A gente vai colocar aqui uma ação de scale, porque a projeção ela vai aumentar de forma de escalar e não na forma de esticar. Então, eu clico em Scale, o próprio AutoCAD vai dizer, selecione o parâmetro é distância. E ele vai falar, seleciona os objetos, o objeto aqui, né, é a projeção. Termina com Enter, porque tudo só termina quando dá o Enter. E boa, tá feito. Vamos testar o bloco. E perfeito, tá aumentando. Qualquer zica que der aqui foi porque na hora de construir o bloco, vocês não me obedeceram, fazendo o círculo, o centro do círculo na dobradiça e cortando aqui do lado de fora. Se fizer igual eu pedi, não vai ter ziquezeira, vai estar certinho que nem aqui, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui para ficar melhor? A gente pode dar distâncias pré-determinadas. Por quê? Porque lá num projeto, a gente não vai ter uma porta de vão 87,9 e nem um vão 62,3. A gente vai ter padrões de vão já pré-determinados. Então, na hora de esticar aqui, é melhor que já esteja meio que travadinho já nas medidas fixa nas medidas já que mais usuais, para evitar aqueles erros lá que acontece, né, no AutoCAD de medidas muito quebradas. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai mudar as propriedades do parâmetro distância aqui. Como a gente faz isso? Clica no parâmetro e observa aqui nas propriedades. A gente vai rolar ali até esse velocity aqui, vai ter escrito dist type e aqui vai estar none, ou seja, não tem nenhum tipo de distância pré-determinada. Então, a gente vai clicar aqui no none e vai colocar list, porque a gente quer uma lista de tamanhos pré-determinados. Colocou list, aqui vai ter 0,8 escrito, porque eu fiz essa porta com 80 centímetros. Mas eu não quero que fique só 80 centímetros, eu quero que possa mudar para vários outros tamanhos. Então, eu clico aqui em cima, aí vai abrir um quadradinho aqui do lado, você clica nesse quadradinho e você vai escrever uma lista de tamanho que você deseja que essa porta tenha. Lembra que essas medidas, elas vão estar, vão travar seu bloco. Então, você não vai poder pôr nenhuma medida que esteja fora disso. Então, coloque, várias medidas mesmo. Então, vamos lá. 0,60, 0,70, 0,90, 1 metro, 1,10. Eu acho que isso aqui já tá bom. Aí você vai colocar em OK. Vamos ver como ficou, então? Vamos testar o bloco. Tá vendo que ficou uns tracinhos aqui? Esses tracinhos são as medidas travadas já. Então, eu coloco aqui, ó, arrasto pra cá, trava no 60. Aqui 70. Só que assim, eu tô falando as medidas porque eu sei que fui eu que coloquei. Outra pessoa que pega esse bloco, ela não vai saber que aqui é 1 metro, entendeu? Então, a gente precisa melhorar isso daqui. Tá legal? Tá as medidas travadinhas? Tá fácil? Até que tá. Mas assim, dá para ficar melhor, dá para a pessoa escolher, saber que quando ela coloca nesse tamanho é 90. Então, como a gente faz isso?
Vamos lá, fechar o teste block. A gente pode colocar uma caixinha, uma lista aqui com as dimensões. Então, como a gente faz isso? A gente vai ali no parâmetro e vamos inserir um parâmetro de lookup. Então, a gente vai aqui no lookup e ele vai falar, especifique a localização desse parâmetro. Vou colocar aqui, ó, no meio, por quê? Porque eu quis. E aí, depois, a gente vai ter que adicionar uma ação para esse parâmetro. A gente vem aqui na ação e coloca a ação de lookup também. Então, pronto, coloquei. A partir do momento que eu cliquei aqui no parâmetro lookup, já abriu aqui essa janela de propriedades. Então, vamos adicionar propriedades, né, para a gente fazer nossa lista de medidas. Clique em adicionar propriedades e vai estar aqui as distâncias que a gente já previamente adicionou ali atrás. Clique em OK e aqui a gente vai clicar aqui nesse quadradinho em branco e vamos escolher a primeira distância. 60 centímetros. Como que eu quero que apareça para a pessoa clicar lá nos 60 centímetros? Eu vou colocar aqui 60 e eu vou colocar cada medida de uma forma para vocês entenderem que o que vai aparecer lá é isso daqui e não isso daqui. Então, se eu coloco aqui que na medida 70 centímetros vai estar escrito abobrinha, lá a pessoa não vai saber que é 70 centímetros, ela vai saber que é abobrinha. Tudo isso para vocês entenderem a importância de colocar certinho a medida real aqui e a escrita dela aqui, tá bom? Então, vai ser aqui 70 centímetros. Aqui no 80 eu coloco, sei lá, 0,8 metros, que é a mesma coisa. 90 eu posso colocar 90 só. Aqui eu posso colocar 1 metro, né? E aqui eu posso colocar 1,10 m. Opa. Beleza, terminei minha lista de distância. Ok. Vamos ver como ficou então? Teste block. Agora eu clico aqui no meu bloco, repare que eu tenho um botãozinho a mais aqui, é o meu botãozinho de lookup. Então eu clico aqui e pronto. Tá vendo? Tá aqui, 1 metro. Tá vendo que o botãozinho tá parado e a porta tá aumentando, né? Isso daqui você tem que fazer uma ação também pro botãozinho junto. Mas eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Por enquanto os botãozinhos vão ficar zoados. Close Test Block. Pronto. O que a gente pode fazer mais nessa porta para ela ficar mais fácil de ser usada, então? Já tem as distâncias pré-determinadas. O que seria legal que acontecesse com ela? Que ela espelhasse, né? Que eu pudesse decidir se a porta dela abre para cá ou abre para cá, se abre para dentro, para fora. Como a gente faz isso, então? A gente faz aqui no parâmetro flip e com a ação flip. Então, parâmetro flip. Vou aqui, clico em flip, especifique um ponto base. Gente, é importante que o ponto base seja o meio verdadeiro aqui da porta, que é o meio da soleira. Aí vocês desenham aqui o eixo, né? E aqui, note que vai ficar aqui a palavrinha andando junto com o cursor, porque ele quer que você decida que lugar que vai ficar, né? A flechinha ali, o botãozinho. Eu vou colocar aqui no meio, beleza? E aqui falta colocar uma ação, né? Que eu coloquei só o parâmetro de flip. A ação de flip vai pedir para selecionar o parâmetro, como sempre. Selecionou o parâmetro, seleciona os objetos envolvidos, são todos. E aí, Enter. Por quê? Porque nada tá pronto sem o Enter. Beleza. Eu não vou testar agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vamos fazer então para ele espelhar. Aqui ele está espelhando nesse eixo. Eu quero que ele espelhe nesse eixo também.
Então, vamos lá, parâmetro de novo, flip. Eu vou querer nesse eixo, então, porta abrir para fora, para dentro. O botãozinho eu vou querer aqui. E agora eu vou adicionar a ação de flip também. Seleciono o parâmetro e seleciono os objetos que são todos. Enter. Agora sim compensa testar o bloco. Teste block. Tá lá meu belo bloco. E os botãozinhos. Tadã! Espelhou. Espelhou para baixo, espelhou para cima. Espelhou para cá, para lá. Legal, né? Eu posso fazer a porta em qualquer direção, em qualquer posição. O que falta para ficar mais fácil de utilizar esse bloco ainda? Falta eu poder rodar esse bloco, né? Porque aqui a porta fica de qualquer forma, mas tem que estar aqui nesse eixo. Então, como que eu faço para girar, então, essa porta? Eu vou pegar aqui o meu parâmetro de rotation e ele vai falar ali, especifique um ponto base para girar essa porta. Olha, eu não sei ainda qual o ponto base que é o melhorzão de todos, mas eu vou pegar aqui no eixo de rotação da porta. Aí ele vai falar, especifique o raio desse parâmetro. E eu vou colocar aqui no final da porta. Aí eu vou colocar aqui como se fosse uma cotinha, né? Beleza. Agora tá colocado o parâmetro. O que eu preciso pôr agora? A ação para esse parâmetro. A ação de rotate. Seleciono o parâmetro e seleciono os objetos, que são todos. Vamos ver como ficou? Não ficou. Parabéns. Ficou assim. Rodo aqui. Rodo aqui. Rodo aqui. 90 graus. Beleza? Quando vocês forem editar o de vocês veem como que vocês trabalham melhor. Se é girando aqui no eixo da porta mesmo, ou girando aqui embaixo, tá? Aí vai de como cada um trabalha. Próximo passo, então. O que falta para ficar melhor ainda esse bloco? Falta a gente dar a possibilidade para esse bloco da gente usar ele sem soleira ou com soleira, porque não é toda porta que a gente vai querer que tenha soleira, né? Geralmente na porta de entrada ou na porta do banheiro, e quando não tem diferença de piso entre os cômodos, às vezes ele não precisa de soleira. Enfim, como que eu faço isso então de aparecer e desaparecer a soleira? Eu clico aqui nos parâmetros, né? E vai estar aqui um parâmetro chamado visibilidade. Então, eu adiciono esse parâmetro aqui na minha porta. Ele vai falar para colocar a localização do parâmetro. Eu vou colocar aqui no meio, que é da soleira, né? E vai estar aqui visibilidade. Como que eu altero, então, esse parâmetro de visibilidade? Eu clico 2 vezes nele, né? E aí vai estar aqui os estados de visibilidade. O estado 1, eu coloco aqui novo, né? Peraí, vamos renomear isso aqui. Renomear. Colocar sem soleira, né? E o novo com soleira. Ok? Então, aqui, esse checkzinho aqui do lado, o que significa? Que o estado atual é esse. Como a soleira tá aqui, então tá. Então, o estado atual é com soleira mesmo. Ok. E agora? O que eu faço? Eu clico aqui
E vou tirar essa visibilidade aqui, para deixar sem soleira. Na verdade, vou voltar aqui, deixar o sem soleira. Hide for current state. Pronto, tá sem soleira. Vamos ver se deu certo. Aqui meu bloco tá sem soleira e eu quero que apareça a soleira. Então eu clico nesse botãozinho e coloco com soleira. Deu certo. Isso daí, sem soleira, com soleira. 70 centímetros. Rodo. Espelho. Espelho pra cá. Beleza. A soleira não tá rodando junto, por quê? Porque conforme a gente vai adicionando os botões, a gente vai ter que fazer a mesma coisa lá de associar cada botão ao parâmetro linear para ele junto quando você alterar. Só que isso aí é assunto para um outro vídeo só para fazer isso, senão isso aqui vai ficar muito longo, vai ficar mais longo que os 45 minutos de aula, beleza? Então, fecha o teste block. O nosso bloco tá aqui, né? Satisfatório, eu acho. Salva com as mudanças como porta. Beleza, tá aqui seu bloco dinâmico. Você pode aplicar esses parâmetros, então, nas esquadrias em geral. Em mesa, fazer uma mesa de 4 cadeiras, uma mesa de 6, cama de solteiro, transforma em cama de casal e transforma em berço. Tudo isso usando as coisas que a gente aprendeu aqui nesse bloco aqui de porta. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam o vídeo de novo. E é isso daí. Espero que vocês gostem.